Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar um pouco sobre conjuntos numéricos. Vamos lá? Então, para começar, a gente tem o conjunto dos naturais. Bom, o conjunto dos naturais, ele é bem fácil da gente lembrar porque ele está bem presente no nosso dia a dia. Por exemplo, quando eu estou medindo uma mesa, eu não vou falar que ela mede menos 50 centímetros, né? Tanto é que a nossa régua, ela não tem números negativos nela. Então, o número dos naturais é exatamente isso. Vamos lá. Começa do zero e vai para frente positivamente. Ele não contém números fracionais ou decimais. Por exemplo, o 0,5, o 2,3. Esses números não estão no conjunto dos naturais, tá bom? São só números inteiros. Importante lembrar que sempre que a gente coloca esse asterisco, quer dizer que a gente está excluindo o zero da nossa seleção. Então, por exemplo, se eu estou falando que um certo problema só aceita soluções do conjunto dos naturais asterisco, quer dizer que a solução não pode ter zero, entendeu? Então, vamos lá. Conjunto dos inteiros. Bom, o conjunto dos inteiros é parecido, só que dessa vez a gente está incluindo os números negativos. Então, todos esses números aqui naturais que estão sendo contemplados pelo conjunto dos naturais, eles também estão no conjunto dos inteiros e além deles a gente tem os números negativos inteiros, beleza? O conjunto dos racionais. O conjunto dos racionais vai parecer difícil, mas não é. Conjunto dos naturais, a gente também conta os números inteiros. Então, por exemplo, vou dar um exemplo de uma sequência de números racionais para vocês. A gente pode falar assim, ó, 1,5, 1,6, 2, etc. Esses números aqui, eles são números racionais, porque os conjuntos dos números racionais contempla justamente isso, números inteiros e números decimais. Não esquecendo também dos números fracionários, ou seja, 1 sobre 2, 4 sobre 3, esses números, beleza? Agora, vamos ver os conjuntos dos irracionais. Quer dizer que eles são loucos? Não, nada disso. É porque os números irracionais, eles são meio difíceis da gente escrever, porque eles não são periódicos. O que significa isso? Vou dar um exemplo. Quando a gente fala do número 1,43333, infinitamente 3, ou seja, 1,43 dízima periódica, quando a gente fala periódica, é exatamente isso, porque o 3 ele vai se repetir periodicamente. Mas, quando a gente está falando de um número como o π, por exemplo, que é o 3,14, esses números, eles não se repetem de forma periódica. Então, a gente não sabe a partir de quantos ele vai se repetir. Então, a gente fala que isso é um número irracional. Assim como o resultado dessas raízes quadradas aqui. Raiz de 2, o raiz de 5... Todos esses números a gente escreve dessa forma mesmo, porque todos esses números aqui, eles vão dar um resultado enorme. Então, a gente prefere escrever assim para simplificar a nossa vida, entendeu? Agora, a gente vai para o conjunto dos reais, que na verdade é o mais fácil, né? Porque ele vai contemplar tudo isso que a gente já falou. Mas para ajudar a organizar isso, vamos pensar no diagrama. Porque o diagrama ele ajuda a gente a organizar todas essas ideias e fica mais simples da gente entender. Provavelmente você já viu uma imagem de um diagrama assim em algum livro, apostila ou até na televisão, né? Esse tipo de diagrama ele é usado muitas vezes porque ele ajuda a simplificar muito a nossa vida. Então vamos lá. Se a gente fosse fazer um diagrama com todos esses conjuntos aqui, como que a gente podia começar? Bom, o menorzinho dos conjuntos é o conjunto dos naturais, né? Então, vamos lá. Qual que é o menorzinho dos conjuntos? É o conjunto dos naturais, não é? Então, a gente pode começar justamente por ele.
Então, vamos colocar aqui N dos conjuntos naturais. Aí a gente faz um círculo aqui. O conjunto dos inteiros, ele contempla tanto os números naturais, né, do zero para frente, quanto os números negativos. Então, a gente pode colocar aqui, ó, conjunto dos inteiros, ele vai contemplar os números naturais e os números positivos. Agora vem o conjunto dos racionais, que é os números fracionários e os periódicos, lembra? Então, vamos lá. Número dos racionais, a gente vai colocar aqui em volta. E tudo isso está contido no conjunto dos reais, certo? Mas os conjuntos irracionais? Bom, como eles só contam esses números que são decimais, mas e o conjunto dos racionais? Bom, como ele só conta esses números que são decimais, mas que não são periódicos e nem são fracionários, então a gente vai ter que colocar fora do conjunto racional, mas ainda dentro dos números reais. Então a gente vai colocar aqui conjunto dos irracionais. Beleza? Bom, gente, então foi essa a nossa aula. Não se esquece de dar um like, se inscrever no canal e comenta aí o que você achou dessa aula, beleza? Falou, galera!